pode abrir o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abri o nosso coração. E então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiros, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nosso Senhor compara para assim nos explicar o significado do reino dos céus. E nosso Senhor inicia essa comparação, inicia essa parábola, dizendo que o reino dos céus é como o patrão que saiu para contratar os seus empregados. Aqui está o primeiro elemento do reino dos céus. O reino dos céus não é o grupinho de pessoas que se consideram dignas de Deus. O reino dos céus não é o grupo de pessoas que gostam das coisas de Deus. O reino dos céus, em primeiro lugar, é o grupo de pessoas que se encontraram com Jesus. É o grupo de pessoas que foram encontradas por Cristo. Cristo saiu ao encontro delas. Nós participamos da igreja
nós participamos da fé, em primeiro lugar, porque Jesus veio ao nosso encontro. Porque Jesus saiu e nos encontrou na praça da vida, e ali Ele nos resgatou. É bonito que a palavra redenção significa retirar da praça. Os escravos eram colocados nas praças e alguém os comprava. E se dizia então em grego que alguém os redimiu. A redenção é porque nós fomos adquiridos por Cristo com o valor do seu sangue. A segunda coisa é que não importa quem trabalhou mais ou quem trabalhou por mais tempo. No reino dos céus, todos recebem o mesmo pagamento. No reino dos céus, a recompensa é igual para todos. Para aqueles que começaram o trabalho de madrugada, às 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde ou 5 horas da tarde, não importa, porque Deus os recompensa igualmente a todos. Porque, amados irmãos, o reino dos céus se trata muito mais do encontro com o amor perfeito que vem até nós, do que com as coisas semelhantes a este mundo. O reino dos céus, ele é e nos faz entrar na posse plena, completa do amor de Deus. E nessa posse não importa o que nós fizemos, não importa a intensidade ou o tempo gastos pelo reino de Deus. Importa sim o coração com o qual nós entregamos e nos entregamos por esse reino. Mas existe ainda um terceiro elemento. Existe ainda o grupo daqueles que não aceitam o modo de Deus agir. Um grupo de pessoas que tinham sido contratados primeiro, pensavam que tinham direitos a receberem mais, e vão até o dono da vinha e dizem: olha, nós suportamos o calor e o peso do dia inteiro, não é justo que o Senhor pague igual aos demais. E então o dono da vinha diz duas coisas. Primeiro, eu não estou sendo injusto contigo. Eu te prometi pagar uma moeda de prata. Aqui está o que é teu, volta para a tua casa. E a segunda coisa que ele diz: mas o que te importa se eu quero ser bom com estes? O que te importa se eu quero abrir o meu coração completamente para recompensar também aqueles que trabalharam menos? E daqui nós tiramos duas realidades, dois ensinamentos para a nossa vida. O primeiro, a generosidade de Deus. Deus é generoso conosco. Deus não se cansa e nem põe limites ao seu amor ou à sua generosidade. Nós que às vezes queremos ou pensamos que Deus raciocina com os raciocínios humanos. Por isso, na primeira leitura, nós ouvimos: os meus pensamentos estão tão acima dos vossos pensamentos, os meus caminhos tão distantes dos vossos caminhos, assim como está o céu acima da terra. O jeito de Deus agir conosco é sua misericórdia, é o seu amor, é a sua bondade. Mas também aqui, amados irmãos, nós precisamos estar atentos para não nos considerarmos superiores aos outros porque fizemos isto ou aquilo, mas pelo contrário, para desejarmos estar nos últimos lugares, para desejarmos, assumindo uma atitude de humildade, nos compararmos a estes últimos, que são os primeiros. No reino dos céus, a maior de todas as virtudes é a virtude da humildade.
No reino dos céus, o máximo que nós podemos fazer é nos considerarmos os menores. No reino dos céus, a coisa maior que podemos desejar é sermos pequenos para que Ele nos exalte, para que Ele realize o que fez no Evangelho. Começando pelos últimos, retribua, pague a cada um. Hoje é necessário fazermos um exame de consciência. A primeira pergunta desse exame seria: eu estou atento, ouvindo o Senhor que me chama? Essas pessoas, elas ouviram o chamado e foram trabalhar na vinha do Senhor. A segunda coisa que nós devemos nos perguntar: eu me coloco numa atitude de comparação com os demais e de julgamento, achando que trabalhei mais, achando que sou o empregado da primeira ou da segunda hora? E a última pergunta que nós devemos nos fazer, com humildade diante do Senhor: eu busco forçar que Deus haja de acordo com os meus pensamentos? Ou, pelo contrário, eu me deixo transformar pelo pensamento de Deus? Ou eu, pelo contrário, humildemente, baixo a minha cabeça diante de Deus, ou como diz as Sagradas Escrituras, me humilho ante a poderosa mão de Deus e adquiro a sua lógica, que é a lógica do amor, que é a lógica do perdão, que é a lógica da gratuidade, que é a lógica, amados irmãos e irmãs, de um coração aberto, que não se cansa de buscar e, ao mesmo tempo, retribui a todos muito além daquilo que merecemos ou podemos esperar. Que a Virgem Maria nos ensine o caminho da humildade, para que nós também, sendo os últimos neste mundo, sejamos os primeiros no reino dos céus. Creio em Deus Pai,